Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Não há dados sobre o futuro, ainda assim, o exercício de projeção de tendências e cenários é essencial para decisores políticos, empresas e instituições. Que resultados concretos existem da aplicação do pensamento prospectivo? Com que ferramentas de análise trabalham estes especialistas? E antecipar cenários é mais difícil em determinadas áreas sociais ou escalas de tempo e lugar? E Portugal? Para que cenários se deve preparar? Esse é o trabalho de Ricardo Borges de Castro, autor do ensaio Pensar o Futuro, Portugal e o Mundo em Prospectiva Estratégica. No Da Capa à Contra Capa, contamos esta semana também com as reflexões da especialista em assuntos europeus, Sónia Ribeiro, e o economista José Maria Pimentel, numa edição do programa gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa. Vamos então à nossa conversa, que parte de uma pergunta, Ricardo, que para nos levar até ao livro. Como é que se pensa afinal o futuro? E sobretudo, como o Ricardo diz, e que nós repisamos, sem uma bola de cristal. Nós não sabemos como será o futuro, mas como é que podemos pensá-lo? Ora bem, muito obrigado pela pergunta e também queria agradecer à Sónia e ao José Maria terem se juntado a esta conversa. Pensa-se o futuro... Eu penso que a primeira atitude em relação ao futuro é pensá-lo com um propósito. E, de facto, como estavas a dizer, nós não sabemos o que é que o futuro vai ser e, por isso, há determinados instrumentos que nos ajudam a pensar e a preparar o futuro, e um deles é precisamente a perspectiva estratégica, que é um conjunto de metodologias que podem ser utilizadas, como a cenarização, a análise de tendências, o visionamento, a exploração de horizontes, para podermos tentar perceber de que forma é que o futuro poderá evoluir. O objetivo da perspectiva estratégica nunca é prever o futuro, não é predizer o futuro. É mais, eu penso que na perspectiva até que eu gosto mais, é na perspectiva de preparar o futuro, de pensar quais é que são as possibilidades. Por exemplo, eu quando olho aqui vejo não só as pessoas, mas para lá, olho para o horizonte e tento perceber o que é que pode estar para lá daquilo que eu vejo, do que está à minha frente. E eu penso que é um pouco esta atitude de ir para lá daquilo que pode estar mais à nossa frente. Isto é algo que a Sónia tem feito muito, que o Zé Maria também faz, que é, por exemplo, evitarmos este pensamento daquilo que muitas vezes instintivamente nós olhamos e fazemos uma pergunta e nós temos uma resposta quase imediata. Não. Há que parar, pensar e, principalmente, por o futuro, por não haver dados nem factos sobre o futuro tem que ser pensado de maneira diferente, utilizado em diferentes instrumentos. Mas há ferramentas específicas, há grelhas pré-preparadas para isso? Não, há metodologias, não é? Por exemplo, a cenarização é uma das metodologias principais para se pensar o futuro, que pode ser utilizado um conjunto de cenários, por exemplo, para testar uma estratégia ou para testar uma visão. Vamos supor que Portugal tinha uma visão para 2000 ou quer desenvolver uma visão para 2040 e nós vamos desenvolver um conjunto de cenários prospectivos ou exploratórios que nos permitem perceber como é que esta estratégia pode evoluir ou em que condições é que pode evoluir para o futuro, dependendo desses cenários, por exemplo. E quer dizer, uma coisa que é importante, muitas vezes na disciplina da perspectiva estratégica há muito esta tendência de usar os métodos de forma muito ortodoxa. E eu sou menos assim. Eu penso que há que combinar métodos, há que olhar a forma como é que, por exemplo, nós conseguimos começar a identificar aquilo que se chamam os sinais fracos, que são elementos de coisas que começam a nascer. Por exemplo, agora em relação à inteligência artificial, há muita coisa em relação à inteligência artificial que nós não conhecemos ainda, que não sabemos ainda. E muitas vezes é através de começar a detectar estes sinais fracos, depois tentar perceber, extrapolar como é que estes sinais fracos poderão evoluir, que tendências é que eles podem vir a dar origem e depois aí então encontrar que tipo de cenarização ou que cenários é que nós conseguimos encontrar quando estamos a pensar então na evolução dessas tendências, desses sinais fracos, por exemplo. Sónia, há escolas de pensamento prospectivo? Há uma escola europeia, há uma escola americana, há diferentes correntes ou não? Há diferentes correntes, há diferentes escolas. As americanas tendencialmente mais quantitativas, mais preocupadas com a medição numérica, com os dados. As europeias mais qualitativas e, portanto, um bocadinho mais abrangentes e que permitem olhar para a realidade de uma forma talvez um bocadinho mais completa, penso eu, gosto da escola europeia. Sobretudo os franceses têm uma escola com uma grande tradição,
já desde a década de 70, talvez, que a Futurible é uma referência, uma revista de referência que nos vai dando sempre noção de o que é que pode vir, não é? O que é que podemos esperar dos vários futuros que podem acontecer. Porque, como dizia o Ricardo, a perspectiva não quer indicar-nos o que é que vai acontecer. Aliás, a única coisa que nós sabemos quando fazemos perspectiva é que vamos errar, é que tudo o que escrevemos está errado. Mas é um exercício que nos permite imaginar. E, portanto, o risco nunca é errar o futuro. O risco é não imaginar, porque é da imaginação do futuro que nós podemos intuir sinais daquilo que pode vir a acontecer. E quando nós juntamos, estávamos a falar das ferramentas, quando juntamos várias pessoas de diferentes backgrounds, diferentes interesses, mais especialistas em determinadas áreas, outros noutras, conseguimos ir criando um consenso sobre o que é que pode vir a desenhar-se no futuro. E a partir daí, então, imaginar futuros possíveis, ou plausíveis, ou, enfim, prováveis, e a partir daí irmos navegando. O Ricardo estava já a dar o salto para a estratégia, porque de facto a perspectiva tem esta visão de nós não fazemos... Bom, nós às vezes fazemos perspectiva só porque gostamos e nos dá imenso gozo intelectual fazer este tipo de exercícios. Eu fiz agora mês passado com os alunos de doutoramento e de mestrado e foi um exercício giríssimo. Pensar com eles o futuro foi muito interessante. Mas a ideia não é nós ficarmos só por este interesse em tentar perceber o que é que pode vir a ser, em imaginar, em criar narrativas, dar nomes aos cenários. O interesse de fazer perspectiva é mesmo esta preparação para depois desenharmos estratégias que nos ajudam a ir construindo o futuro que nos é mais favorável ou que nos interessa que aconteça. Portanto, dentro daquilo que são as possibilidades que conseguimos perceber que podem acontecer, então ir construindo a nossa estratégia, ir afinando as estratégias para chegar lá. Essa é a ideia. José Maria, pensar o futuro faz-se melhor num contexto de diálogo, de grupo, de debate. A Sónia estava a sublinhar o raciocínio em aula com estudantes. É sempre um exercício coletivo ou é alguém que se fecha a pensar e prospectivar? É possível individualmente nós prospectivarmos uns melhores do que os outros, mas a melhor perspectiva faz-se em grupo. Ou seja, individualmente nós podemos melhorar se evitarmos cair em vieses cognitivos, que era no fundo aquilo a que o Ricardo estava a aludir no início. Não é? Por exemplo, quando nós começamos todos a pensar no futuro, o que nos vem à cabeça é aquilo que ouvimos mais ou que vemos mais nas notícias, os temas de que se fala mais. Não é? E é-nos muito mais difícil olhar para temas que, sendo igualmente ou em muitos casos mais importantes, não estão tanto nas notícias. E, portanto, individualmente nós podemos melhorar muito a nossa perspectiva, a nossa capacidade de, enfim, prever o futuro, vamos usar aqui este termo com alguma liberdade. Mas a melhor capacidade de previsão faz-se em conjunto, por uma razão muito simples, porque nós todos temos informação complementar. O mundo é muito complexo, e o mundo do futuro ainda mais complexo é, não é? Porque esta complexidade toda é interceptada depois pela incerteza que existe em relação ao futuro. E nós todos, que somos de áreas diferentes, temos conhecimentos diferentes, podemos nos complementar porque cada um de nós tem conhecimento que o outro não tem, não é? E ao mesmo tempo também não somos vítimas destes vieses de que eu falava da mesma forma. Porque alguns de nós serão mais vítimas de uns e menos de outros, e vice-versa. E, portanto, aliás, há a investigação que prova perfeitamente isto, que mesmo pessoas que individualmente são boas a prever o futuro, neste sentido, no sentido de antecipar com algum grau com um grau de exatidão maior do que outras pessoas o futuro, se as pusermos todas em grupo, elas farão melhor. Se as pusermos em grupo, com a metodologia certa, que é outro ponto importante, não é? Não é só pô-las em grupo, é pô-las em grupo com uma metodologia que depois permita contrastar pontos de vista diferentes e perceber de alguma forma, não qual é que está certo e qual é que está errado, porque isso é impossível no dia zero, mas qual é que é mais provável estar certo e qual é que é mais provável estar errado, não é? E com isso nós conseguimos tirar partido desta coisa que normalmente que se chama na gíria desta área e de outras, inteligência coletiva, não é? Ou seja, este produto do conhecimento e das ideias que todos nós temos e que... Isto é verdade para todas as áreas, é verdade para a tomada de decisão, por exemplo, que é uma área que eu ensino também associada ao pensamento crítico, mas eu diria que não há área em que isso seja mais verdade do que na perspectiva. Porque como nós estamos a lidar com
por cima desta complexidade, com a incerteza que existe em relação ao futuro, o impacto de nós termos um ângulo morto qualquer porque não há algo a que não estamos atentos ou não temos sequer aquele conhecimento é gigante. Portanto, a possibilidade de ter na sala uma pessoa que saiba dessa área, que tenha lido aquele documento que nós não lemos, que conheça aquele facto a que nós não tivemos acesso, faz uma diferença gigante. Portanto, é sempre interdisciplinar também. Sempre. O economista, o jurista, o sociólogo. Quanto mais interdisciplinar, mais rico é o exercício, é isso? Sim, quer dizer, depende muito primeiro do objetivo que se tenta alcançar, porque vamos lá ver, há intervenções de prospectiva que podem ser muito especializadas, se estivermos a falar de questões de ciência ou do espaço, ou se quisermos imaginar futuros do espaço, por exemplo, temos que ter conhecimento também especializado sobre essa área. Mas se estivermos a falar, por exemplo, sobre futuros da sociedade ou sobre futuros, por exemplo, da União Europeia, aí sim, aí devemos ter uma palete de pessoas, como estava a dizer o Zé Maria. Quer dizer, a prospectiva é um desporto de equipa, não é? E deve ser sempre jogada em equipa, porque é a única maneira de nós, de facto, primeiro, não cairmos nestas armadilhas dos nossos vieses, também, por exemplo, de confrontarmos as nossas premissas que temos normalmente quando começamos a olhar para o futuro e que acreditamos piamente em qualquer coisa e talvez isso seja totalmente errado. E, portanto, é preciso ter esse conjunto de pessoas e também para ir para um ponto que estava a Sónia a fazer, que é a noção de futuros. Nós, corriqueiramente, utilizamos todos a expressão futuro, mas o futuro, na perspectiva estratégica e neste tipo de atividades, deve ser sempre entendido no plural. Porque o futuro, de certa forma, o futuro já está a acontecer, ou os futuros já estão a acontecer, e depois depende um bocadinho e de todas estas atividades, e depois também de passando, porque eu acho que esse ponto também é muito importante, de irmos da perspectiva para a ação. É fundamental, porque hoje em dia eu diria que um dos grandes calcanhares daqueles da perspectiva estratégica é precisamente haver bastante reflexão sobre futuros, mas que depois termina aí. Como estávamos a dizer, é intelectualmente muito interessante, discutem-se cenários, pensa-se como é que tudo pode evoluir, mas depois não se faz aquele trabalho que é ir lá traduzir todo aquilo, o conhecimento e toda a informação que de certa forma se reuniu, então para a ação política ou para a decisão. Mas isso não é quando há um cliente, digamos assim, que nos coloca uma hipótese para nós refletirmos sobre ela e que sobre ela vai retirar algo que é decisivo para a sua empresa, para a sua instituição, para o seu governo, por exemplo? Sim, quer dizer, a noção do cliente é muito importante. Ou seja, termos alguém que pede, que faz esse pedido, se bem que um prospectivista que trabalha, por exemplo, numa organização, a sua responsabilidade também é alertar para o que pode estar para vir. Coisas que não estão ainda sequer na agenda política ou decisão. Mas sim, faz-se muitas vezes isso e há de facto há um cliente que pede algo para um exercício de cenarização ou um estudo de tendências, e que depois há uma intervenção e depois muitas vezes termina ali. Ou seja, a minha batalha, se eu puder pôr assim, é que este tipo de processos devem ser uma coisa constante dentro de uma organização, numa sociedade. Nós devemos estar constantemente a pensar no futuro, e a partir do momento em que já temos algumas bases, em que já temos alguns estudos, alguma cenarização, então aí, de X em X anos, revisitarmos esses estudos, não só primeiro para olhar para trás, para percebermos onde é que eventualmente as nossas premissas, a nossa reflexão, onde é que poderá ter falhado ou o que é que pode ser corrigido, mas também para irmos adaptando, porque como eu estou a dizer, nós somos agentes do futuro, mas há muito mais agentes do futuro que interagem connosco e eles também estão a tentar influenciar o futuro na direção que mais pretendem. Portanto, é preciso haver esta constante revisitar o futuro no passado, Sim. que era para percebermos como é que as coisas podem evoluir e ir corrigindo e estando sempre atentos àquilo que são as grandes evoluções, porque lá está, porque também hoje em dia, e eu penso que esse é um elemento adicional, mesmo que nós possamos fazer o argumento que em todas as épocas históricas, sempre que houve grandes alterações tecnológicas, parece que o tempo anda muito mais depressa, mesmo que o tempo agora não ande mais depressa, é essa a sensação que os decisores, ou que a maioria de nós tem em relação ao tempo, e muitas vezes há essa pressão da decisão. Mas é preciso buscar sementes ao passado, muitas vezes? Eu penso que sim, eu acho que não há uma coisa, eu penso que, e hoje em dia começa a haver muito também o debate sobre como é que a história pode ser trazida mais para dentro da perspectiva, de que forma é que alguns instrumentos ou algumas das técnicas do estudo da história podem ajudar a pensar o futuro, mas eu penso que nós não podemos olhar para a frente sem também olhar para trás. E vamos ver, quando estamos a falar de tendências, na sua base, a tendência é sobre o passado.
porque os dados são sobre o passado. A evolução de qualquer coisa, estamos a fazer uma coleção de dados que vem do passado. Depois podemos fazer uma projeção para o futuro e ver onde é que qual poderá ser a direção desta tendência. Mas o passado é fundamental para perceber o futuro também. Certo. A dificuldade, Sónia, pode também estar nas hipóteses de base da pergunta que é feita, ou seja, certamente, pergunto, é mais difícil cenarizar a Europa em 2040 ou as emissões de CO2 conforme cenário A, B e C em 2040? Ou seja, há uma questão muito aberta e há outras mais fechadas. Isso facilita e tem metodologia muito diferente quando se aplica na perspectiva? Tem algo. Enfim, a escolha das ferramentas depende do objetivo e do âmbito daquilo que se quer estudar. Uma pergunta assim aberta, a Europa em 2040 vai exigir uma série de passos intermédios, porque não é possível pegarem a Europa 2040 e dizer alguma coisa articulada que faça mínimo sentido ou que seja minimamente útil. Por outro lado, se fechamos demasiado o âmbito, podemos cair na tentação da previsão ou mais do forecast do que do foresight, não é? Sendo que o forecast mais preocupado com projeção e não com perspectiva, que é a ideia da foresight. E, portanto, há aqui um encontro que é preciso fazer para que faça sentido e escolher muito bem as metodologias que vamos usar. O Ricardo estava a falar, só se não se importar de voltar ali atrás, na questão da incerteza e como é que a perspectiva também trabalha nesta área. Eu costumo dizer que nós temos que passar da estratégia como uma montanha, não é? Em que nós fazemos um esforço enorme para definir uma estratégia e quando chegamos e apresentamos a estratégia, às vezes até assim num palco bonito como este, está feito, vamos para casa e acabou-se o tema, não é? A estratégia foi definida, foi apresentada publicamente e está feito. Aquilo que nós trabalhamos sempre na perspectiva estratégica é, ao contrário, é uma ideia muito mais circular, em que nós partimos de facto do passado, que tem as bases a partir das quais conseguimos construir. Não se consegue construir em nada e não se consegue construir em areia movediça, que é um bocadinho, ou como dizia o professor Dani Lopes, a espuma dos dias, não é? Não se consegue construir uma ideia de futuros com bases fracas. É preciso estarmos, de facto, com os pés bem seguros naquilo que são as tendências de longo prazo. E o longo prazo, nós estamos habituados a dizer longo prazo e a pensar daqui a 30 anos. Este ano, só à parte, houve um aluno que, quando eu disse longo prazo, ok, vamos para um exercício em aula, pensamos a 10 anos, ele disse-me, não, o meu longo prazo são 3. Eu disse, bom, quer dizer, vamos aqui alargar um bocadinho, pelo menos, mas o longo prazo, tanto é longo prazo para o futuro, como é longo prazo para o passado. E essa história e esse contributo que a história nos dá para podermos pensar de facto de forma estruturada e segura para depois então entrarmos na imaginação e na criatividade do futuro é fundamental. Mas depois há todo o processo da definição estratégica e aquilo que os momentos de mais incerteza, de mais volatilidade, como agora também se diz, nos trazem é a necessidade de uma permanente vigilância e estratégia, aquilo que nós chamamos a vigília permanente, não é? E, portanto, a estratégia nunca está efetivamente fechada neste sentido em que, no momento em que a apresentamos, estamos a trabalhar naquilo que é a monitorização do que já mudou, do que já está a mudar. Isso implica correção de rota, muitas vezes? Implica correção de rota. Implica que, certamente, correção de rota várias vezes ao longo do percurso. Que não é uma prática que nós tenhamos muito presente. As melhores estratégias que eu tenho visto prevêem momentos de monitorização intermédios, tipo, passado 2 anos e meio, 3 anos, daqui a 5 anos vamos fazer uma monitorização.
à velocidade em que as coisas estão a mudar, imagino que é esperarmos por 2 anos para irmos rever aquilo que dissemos que era a nossa estratégia. Entretanto, o mundo já deu 3 voltas e a nossa estratégia já está completamente desalinhada com aquilo que de facto está a acontecer. Pois era isso que gostava de ouvir, José Maria, que tem a ver com a velocidade. Como é que nós conseguimos fazer um pensamento prospectivo com as mudanças vertiginosas que temos por várias origens, José Maria? Na verdade, ele torna-se mais importante precisamente pelas mudanças vertiginosas. Aliás, a perspectiva é um tema... Eu acho que é um tema um pouco cíclico, não é? Ou seja, que nós... há alturas em que falamos menos, depois volta-se a falar mais e quando se volta a falar mais é precisamente quando o mundo acelera e depois esquecemos um pouco da perspectiva quando o mundo abranda. Ou seja, a razão, eu diria, pela qual este livro existe é precisamente porque o mundo acelerou. Isso se tornou mais imprevisível e nós temos a noção de que é preciso perspectiva. Outra questão é se ela é implementada na prática. E aí a aceleração do mundo muitas vezes é inimiga da aplicação da perspectiva, porque os próprios ciclos eleitorais se aceleram, a política polariza-se, por exemplo, não é? Tudo isso não é muito amigo de perspectivar o longo prazo, não é? do planeamento. Não é? Mas ele é precisamente importante porque o mundo acelerou e porque se tornou mais imprevisível e nós já não podemos assumir que as coisas mais ou menos se mantêm ou então que as tendências continuam, não é? Porque como o Ricardo dizia, as tendências vêm do passado, não é? Portanto nós, mais ou menos intuitivamente, é-nos fácil perceber, ou é-nos fácil intuir que elas... E é-nos fácil decidir assumindo que elas vão continuar. Não é? Muitas delas não continuam. E, portanto, nós precisamos de ter mecanismos destes que façam... E, aliás, eu acho interessante essa distinção entre o forecast e o foresight. Em português não há um bom termo para isto, mas entre o prever e o perspectivar, chamamos-lhe assim. Não? O prever tem um duplo sentido. Porque eu acho que há 2 ferramentas que, obviamente, estão num contínuo, mas que são interessantes do ponto de vista das decisões, seja das políticas públicas, seja nas empresas. Este forecast tem mais a ver com um curto, médio prazo em que nós temos uma dose de incerteza, mas temos dados que conseguimos tratar. Não é? Portanto, conseguimos dizer qual é a probabilidade do preço do petróleo descer abaixo dos $100, ou subir acima dos $100, ou ficar acima dos $100 durante X tempo. Ou qual é a probabilidade da guerra do Irão se resolver. Qual é a probabilidade da extrema-direita dominar o Parlamento Europeu, por exemplo. Faltam-nos dados claramente, portanto há aqui uma dose de incerteza porque estamos num terreno novo, mas temos alguns dados em que pegar, digamos assim. Ou seja, é possível, com metodologias, nós fugirmos da tal espuma dos dias e conseguirmos encontrar uma estimativa central e aqui algum padrão. Se formos mais para a frente e se nos tendermos para eventos tão improváveis que não conseguimos prever, normalmente se chama os cisnes negros na gíria desta área, aí estas ferramentas já não nos servem de nada, não é? E aí o que nós poderemos fazer, parece-me, é cenarizar, puxar pela tal criatividade, não é? Pela nossa imaginação, para futuros que possam vir a ocorrer, não, os tais futuros possíveis, e prepararmos o melhor possível para esses futuros. Porque nós não temos nenhuma informação que nos diga, à qual nos consigamos agarrar sobre a probabilidade desses futuros. Eles são, tanto quanto nós sabemos, são quase impossíveis, mas são estes quase impossíveis que às vezes acontecem, não é? E, portanto, o melhor que a pessoa pode fazer, ou que um país pode fazer, é estar preparado para isso acontecer. Por exemplo, a atual atitude dos Estados Unidos estaria há 20 anos mais ou menos neste campo, não é? A atitude dos Estados Unidos no contexto geopolítico, de deixar a Europa para trás, de virar as costas à NATO, ao multilateralismo, era algo que há 20 anos, há 10 talvez não tanto, não é? Mas há 20 anos estaria basicamente neste terreno. Não é? E, portanto, essa imaginação, imaginar esse cenário... é o que permite que depois as instituições estejam minimamente precavidas para quando ele surgir. Não é? No fundo, já não são totalmente apanhadas impreparadas. Claro que tudo isto decorre não na política das televisões, mas decorre, enfim, em gabinetes. Mas de certa forma é onde tem de acontecer. Não é? Mas chega mais à realidade via empresarial ou das instituições, da política, o pensamento prospectivo é tão requisitado como, por exemplo, numa empresa... para decisões de investimento estratégico? Eu acho que eles saberão responder a isso melhor do que eu, mas eu diria que está mais no Estado do que nas empresas, porque o Estado tem uma perspectiva de maior longo prazo. Há empresas que usam perspectiva, por exemplo, o Ricardo dá o exemplo da Shell no livro, que é justamente uma empresa que existe há muito tempo, é uma empresa grande e tem a perspectiva de continuar a existir durante algum tempo. Ricardo?
Eu acho que há nos dois campos, tanto no setor privado como no setor público. No setor privado, por exemplo, as empresas que, para além das petrolíferas ou a Shell, que é um bom exemplo, porque também têm que fazer investimentos a muito, muito longo prazo. Exato. Quando vão fazer investimentos, como têm que pensar de facto a muito longo prazo, eles pensam muito também em cenários, por exemplo, nos países onde vão investir, para perceber como é que a evolução política, por exemplo, pode porque em muitos casos, como nós sabemos, muitos dos sítios onde há estes investimentos são países onde há um grande risco geopolítico, pensa-se mais à frente, mas, por exemplo, hoje em dia as seguradoras têm muito, há seguradoras que têm as suas equipas de perspectiva estratégica, há empresas que muitas vezes, então, depois também, hoje em dia também já há um grande grupo de consultoras, tanto de boutique, que fazem, quer dizer, que preparam intervenções especificamente para um determinado caso, ou outras que atuam, seja em que situação for, que ajudam a pensar estes futuros e, portanto, que contribuem para o reforço das estratégias das empresas. A experiência que eu tenho muitas vezes do contacto das pessoas, que eu neste momento estou a dar muitas aulas, principalmente em educação executiva, em programas de educação executiva, muitas vezes aquilo que eu tenho das pessoas que lá estão no setor privado é que dizem, fizemos isto uma vez e depois a coisa morreu ali assim. Quer dizer, tomámos decisões, fizemos uma estratégia, mas nunca houve, de facto, um andamento mais prolongado sobre isto. E o setor público tem pensamento prospectivo? O setor, quer dizer, há muito, isso é uma das tensões que eu acho que está no ensaio, que é uma das coisas que a mim me preocupa em relação quer dizer, à política, por assim dizer, e à democracia, é uma pergunta se os sistemas autoritários ou não democráticos têm uma maior capacidade de pensar o futuro do que as democracias. Eu acho que não. Mas também acho que as democracias, se querem continuar a ser democracias, têm que fazer um esforço muito maior a pensar o futuro. Eu uso muitas vezes esta expressão, e pode ser um slogan, mas eu acho que é um slogan que funciona, que é: se a democracia não consegue ser mais rápida, tem que ser mais inteligente. Tem que pensar melhor, tem que saber exatamente o que vem, pelos temas que o Zé Marias falava, da polarização, da fragmentação política, dos ciclos eleitorais que demoram cada vez menos tempo e por aí fora. Isto pode significar também que as administrações públicas então têm que ser reforçadas a alguma nesta área, e acontece, quer dizer, nas instituições europeias há sistemas, por exemplo, de perspectiva na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu, na NATO há também sistemas de pensamento de perspectiva e de futuros. E em Portugal? Em Portugal também há. E tem uma que é a Planap, não é? Que é um centro, que basicamente é um think tank do governo português, que foi criado, aliás, e este é um ponto muito importante, que foi criado no governo anterior e que se manteve neste governo. Porque uma das coisas que acontece muitas vezes à perspectiva no setor público é mudam-se os presidentes ou os primeiros-ministros, mudam-se as vontades. Neste caso, quer dizer, foi importante que, mesmo que possa ter havido depois alterações à lei orgânica, acho que isso já são coisas de organização do Estado, mas o que acontece é que se manteve a função de pensar o futuro dentro do Estado português, que tem tido, quer dizer, muitas experiências diferentes, mais ligadas, e isso a Sónia até conhece melhor até do que eu, porque também tem estado sempre muito envolvida nestes processos. Em Portugal houve sempre muito mais planeamento do que prospectiva, não é? Mas neste momento já começa a haver uma equipa muito forte, não só nessa tal Planap, mas mais interessante ainda é outra entidade que se chama a Replan, que é uma rede interministerial de pensamento de futuro e de perspectiva e de planeamento que colabora precisamente para pensar o país, e neste momento tem um projeto muito interessante de Portugal 2050, cenários e visão, e portanto há neste momento de facto pensamento estruturado de fundo sobre o futuro de Portugal, e há muitas outras, quer dizer, há muitos outros exemplos que foram começados, e quer dizer, há um pioneiro em Portugal, que é o Zé Manuel Félix Ribeiro, que começou a fazer estas coisas e que é de facto o decano em Portugal a pensar isto, mas depois há todos esta nova geração e quer dizer, que a Sónia e o Zé Maria fazem parte disso, desta ideia de pensar o futuro. Por exemplo, eu estou a dar umas aulas numa pós-graduação que foi o Zé Maria que criou, e ele pensou, deve haver futuro nisto, deve-se pensar o futuro, e portanto estas coisas são... E é um bom tema, porque se esta pós-graduação tivesse sido lançada há 10 anos... Sim. Provavelmente não me teria ocorrido pôr uma cadeira, um módulo de perspectiva. Exato. Sim. Porque agora, sim, enfim, sem exprimir para a perspectiva, não é? Mas porque agora realmente nós temos a noção de que isto é importante e não há tomada de decisão. Qualquer tomada de decisão tem implícito ou explícito, idealmente explícito, uma antecipação do futuro, não é? E para nós anteciparmos o futuro, temos de ter estas ferramentas. Mas os agentes políticos ouvem esse pensamento de perspectiva em Portugal?
Escutam-no? Bom, desculpa, Ricardo, estou a roubar-te a palavra, estavas a falar. Não, mas isto devia ser mais uma conversa. O exemplo do Planap é um bom exemplo porque é algo que foi lançado pelo governo anterior, enquadrado também num contexto europeu, não é? E este governo não só o manteve como enfim, hesitei a usar o adjetivo, o verbo melhorar, mas dotou de outras capacidades, digamos assim, ou deu-lhe um papel ainda mais importante nas políticas públicas. Coisa que muitas vezes não acontece, não é? Porque a discussão política e a democracia é assim. Pronto, é difícil que a democracia não fosse desta forma. A discussão política é focada em problemas de curto prazo. É muito difícil abrir um telejornal a discutir tendências de longo prazo. Não é? Portanto, tudo isso tem que funcionar, eu não diria, porque também isso não é o ideal, não diria escondido propriamente, não é? Mas tem de funcionar em segundo plano. Não é? E, portanto, é preciso haver... Numa primeira fase é preciso haver decisores políticos que tenham essa coragem e numa segunda fase é preciso que exista um mínimo consenso para institucionalizar isso. Eu acho que agora nós temos o primeiro, ainda não temos o segundo. Ou seja, tivemos o governo anterior que o fez, o governo atual, sobretudo a ideia que me dá alguns ministros que estão a usar mais o Planap para alicerçar algumas políticas públicas e para validar, por exemplo, políticas públicas. Será que isto é uma boa ideia tendo em conta o que nós sabemos? Será que isto é uma boa ideia tendo em conta a justiça intergeracional? Não temos, por exemplo, o que seria interessante, como acontece na Finlândia, que é o caso sempre muito referido, uma instituição destas mais ligada ao Parlamento. Okay. E que a tornasse, de certa forma, mais perene e também que a tornasse parte do processo legislativo de uma maneira mais dificilmente reversível. Porque o que nós temos é reversível. Se este governo amanhã acordar, quer dizer, mudarem alguns ministros, o primeiro-ministro acordar com outras prioridades ou mudar o governo, é perfeitamente possível que este organismo perca protagonismo. Já não era a primeira vez também, não é? E já não era a primeira vez, exatamente. Sónia, como é que é a perspectiva à portuguesa? Não, eu acho que nos últimos 25 anos, em Portugal, verificou-se aquilo que o José Maria dizia há bocadinho, que a perspectiva... parece que ganha força quando estamos aflitos, não é? Quando começamos a ver que as coisas estão a ficar muito incertas, dificuldade de perceber o que é que está a acontecer e com velocidade rápida, torna-se urgente e toda a gente concorda que é importantíssimo estudar o futuro e perceber o que é que pode vir a ser. E quando essa premência não acontece, a coisa desaparece um bocadinho ou passa um bocadinho para segundo plano. E Portugal teve claramente isso nos últimos anos. Quer dizer, eu quando comecei a trabalhar, o meu primeiro projeto foi Perspectiva. Foi Perspectiva de Portugal, foi em 2000 e foi o projeto que desenhou os cenários para Portugal, de onde veio o famoso definhamento. Aquela ideia de Portugal estava em definhamento e que o professor Daniel Latos também depois retomou em vários pontos. E nessa altura, de facto, havia uma unidade de perspectiva e planeamento onde estava o Félix Ribeiro, que também trabalhou connosco, e estavam outras pessoas com muita prática, muito tempo já de perspectiva, e que depois foi perdendo o contacto com a decisão política e, portanto, a unidade de perspectiva foi andando de Ministério para Ministério, Secretaria de Estado para Secretaria, até que basicamente desapareceu. Com a crise financeira de 2008-2010, o grande slogan era: já temos muitos estudos, não precisamos de estudar, é preciso fazer, não é? E, portanto, o curto prazo claramente na linha da frente, e tudo o que era pensamento mais estruturado e de mais longo prazo ficou completamente abafado. Na verdade, o que importava era resolver os problemas imediatos, responder às exigências da famigerada Troika, não é? E esta ideia de manter o pensamento do país em termos prospectivos no longo prazo desaparece. E retoma agora, não é? Há poucos anos, quando são criadas essas novas estruturas e se tenta retomar aqui um bocadinho. No entretanto, curiosamente, a sociedade civil percebeu a falta e foi tentando colmatar algumas instituições, nomeadamente a Gulbenkian, que chegou a fazer um estudo também de perspectiva, o Portugal... Foresight Portugal 2030. Foresight, exatamente, é? Foresight Portugal 2030, que foi um estudo de perspectiva bastante grande e, no fundo, esta tentativa de
colmatar uma falha que algumas áreas da sociedade civil percebiam que estava a existir. E, portanto, temos este... Os investigadores, aqui, por exemplo, na área de estudos da Fundação, queixam-se muitas vezes da falta de acesso a dados em Portugal, até de alguma qualidade dos dados. Mas, se calhar, eventualmente referem-se a microdados, a bases da administração pública. Para quem faz o pensamento prospectivo, isso é tão importante? Isso é relevante? Ou chegam os grandes dados? É preciso ter acesso a microdados para melhor projetar? Mais uma vez, depende do âmbito do estudo, não é? Depende do objetivo, do que é que estamos a estudar. A questão dos dados em Portugal é de facto uma dificuldade. Eu não sei se tens outra perspectiva diferente em outras geografias, mas em Portugal o que acontece muitas vezes é que nós temos múltiplas fontes de dados que depois, quando tentamos cruzar, não funciona. E, portanto, temos discrepâncias grandes e é muito difícil depois conseguirmos usar... Isso afeta a qualidade do pensamento prospectivo ou não? Afeta no sentido em que a parte quantitativa que usamos, não é? Temos alguma dificuldade em estabilizar dados. Depois, para a parte qualitativa, por isso é que é muito importante depois nós usarmos também as outras metodologias e muitas vezes recorremos a outras metodologias mais qualitativas até para validarmos e tentarmos perceber mais percepções e mais, enfim, ter um outro tipo de abordagem que permita validar de outra forma. O que é que o Ricardo ia acrescentar? Parece-me que ia dizer qualquer coisa sobre isto. Não, eu acho que, vai ver, os dados são fundamentais para se perceber o futuro, mais uma vez, porque eles, quer dizer, nos dizem um bocadinho como é que o mundo está a avançar. Não é? Agora, eu também acho que hoje em dia já há uma proliferação tão grande de estudos, de análise de tendências, quer dizer, pronto, perdeu-se o relatório que os americanos faziam, que era um relatório excelente e que deixou de se fazer com esta administração, que acabaram com o relatório, mas o que aquilo era demasiadamente ideológico, porque falava das alterações climáticas. Mas, por exemplo, na Europa, na União Europeia, já faz de 5 em 5 anos, apresenta um relatório de tendências globais, aquilo é feito com base em informação, não só, quer dizer, toda a informação que tem o Centro de Investigação da União Europeia, não é? Que é uma instituição com 3.000 cientistas a trabalhar em todas as áreas, portanto, tem acesso a muita informação e a tratamento de dados, também informação da OCDE, mas também do Fundo Monetário Internacional. Enfim, eu acho que hoje em dia, muitas vezes, claro que os países, às vezes é preciso ter melhor informação e que o tratamento da informação e dos dados também seja correto, para depois também não ver os riscos de termos, quer dizer, estudos enviesados ou uma análise enviesada de como é que as tendências podem estar a evoluir. Mas a resposta é sim, os dados são importantes, mas eu acho que também há maneiras de ir à procura dos dados ou de tentar. Ou muitas vezes o que se pode fazer também é reunir um conjunto de peritos ou das pessoas que podem ser importantes para aquele determinado estudo e fazer entrevistas sucessivas, até eventualmente, para tentar ir buscar a informação que muitas vezes não se tem. Isto faz-se muito, por exemplo, quando se estão a tentar descobrir, quer dizer, tentar identificar quais é que são os novos sinais de coisas novas, o que é que está a acontecer de novo. Muitas vezes começa-se por fazer entrevistas a pessoas que são peritos daquela área e que podem ajudar a perceber isso. Da mesma maneira, por exemplo, que eu acho que se deve fazer quando se faz uma intervenção de perspectiva sobre uma comunidade local, por assim dizer, essa comunidade deve ser envolvida nessa discussão, não é? Então, para a última ronda, digamos assim, eu acho que está aqui um lado de curiosidade, pode ser relevante. Eu gostava mesmo que partilhassem connosco uma ideia sobre uma grande tendência que seja especialmente crítica para um país como Portugal ou até para a Europa. Eu sei que as pessoas podem pensar mais em Portugal, mas eventualmente o nosso destino é também europeu deste ponto de vista. De tudo aquilo que nós ouvimos falar, a omnipresença do debate sobre inteligência artificial, que eu acho que não deve haver um debate semanal onde este assunto não venha referenciado, tagado, como se diz agora, mas outros que se calhar eventualmente se fala menos, demografia, o clima, a questão da democracia, enfim, gostava de passar por todos e identificar e partilhar connosco um dos principais desafios. Ricardo? Eu vou para a democracia, que é a coisa que talvez que até me preocupa mais nessas coisas.
Eu diria que quando nós olharmos e temos alguns institutos que estudam a democracia, claro que podemos depois ter um debate muito grande sobre os critérios, porque é que são estes os dados que analisam ou não analisam, mas enfim, vamos acreditar que a Freedom House, que é uma instituição americana que estuda as liberdades e a democracia há muitos anos, também, por exemplo, o Economist também tem um Democracy Index. Estas duas instituições dizem que a democracia está em declínio, ou as liberdades no mundo estão em declínio há 20 anos. Por exemplo. E, portanto, quer dizer, talvez menos na Europa. Há casos na Europa, até agora até temos casos positivos, por exemplo, com as eleições na Hungria, era um dos casos mais preocupantes nessa análise de tendências daquilo que estava a passar na Europa, mas não deixa de ser verdade que há 20 anos consecutivamente, isto é um período muito curto, não é? Não estamos a falar da demografia, que então aí podemos olhar para coisas muito mais longas. Mas o que é importante também, aqui assim, nesta tal tendência do declínio, se pudermos dizer assim, do declínio democrático ou das democracias, é que a perspectiva deve ser um convite à ação. Se a nossa preocupação e se a projeção que nós podemos fazer para o futuro é que isto, não mudando determinado tipo de condições, esta tendência vai agravar-se, então nós devemos ter a capacidade, até como sociedades, que estamos interessadas em manter este sistema, em atuar sobre este sistema. Estamos em declínio democrático. Quer dizer, de acordo com estas organizações, estamos no mundo, portanto, isto é uma tendência global, há 20 anos a democracia vai caindo, ou as liberdades vão se enfraquecendo, pelo menos desde 2005. Não é? Portanto, tem havido aqui uma queda sucessiva. Depois, há estudos, por exemplo, como da Fundação Bertelsmann, também faz às vezes uma análise semelhante, mas muitas vezes os dados podem não coincidir nestas instituições. Dizem também que há mais protesto, há mais gente nas ruas. Isso muitas vezes é visto como um sinal positivo das pessoas estarem a manifestar ou estarem a tentar contrariar as tendências autoritárias ou autocráticas em alguns lugares. Mas eu penso que é importante para a Europa, para nós portugueses, quer dizer, para todos, se pensarmos que o mundo está cada vez menos democrático, isto coloca naturalmente desafios de futuro para a Europa. Sónia Ribeiro. Uma tendência, só uma? Uma ou duas, diz que seja rápido. Não, pegando aqui no que o Ricardo estava a dizer, a nível europeu, uma das coisas que nós temos estado a trabalhar tem a ver com as crescentes tensões internas dentro das instituições e entre Estados-membros na União Europeia, por via não só daquilo que é o normal da geopolítica interna da União Europeia e que, embora se pensasse durante algum tempo que tinha desaparecido, na verdade nunca desapareceu. Os Estados europeus são os Estados europeus e vão ser os Estados europeus e, portanto, há aqui uma série de tensões que permanecem, não é? E, portanto, apenas estão mais acalmadas, podemos dizer assim, estão mais controladas, no sentido em que estão sentados à mesma mesa e negociam, não é? E, portanto, isso permite gerir melhor estas tensões, mas à medida que as tensões externas também estão a bater-se sobre a União Europeia e, portanto, estas questões com a administração americana e a relação entre os Estados Unidos e a Europa e toda a reorganização da ordem mundial tem implicações depois políticas no interior da União Europeia que estão a trazer de novo discussões que já há muitos anos nós não tínhamos. Começam a surgir alguns sinais e, portanto, assim, em público ainda não é muito aberto, mas a questão do rearmamento alemão não é uma coisa que se vá fazer sem pelo menos alguns debates, não é? E sem alguns pesos e contramedidas que vão ter que ser pensados. E, portanto, toda esta tensão interna na União Europeia é uma coisa sobre a qual nós temos pensado. E para Portugal, temos aqui, que decorre um bocadinho deste fenómeno também, esta necessidade de Portugal, da reafirmação, digamos assim, das prioridades estratégicas nacionais, tendo em conta aquilo que é a sua geopolítica e como é que está a evoluir nos seus vetores estratégicos, não é? E, portanto, essa reflexão vai ter que ser acelerada também no mundo em que estamos a viver rapidamente. José Maria Pimentel, mesmo desafio.
Bem, duas previsões, digamos assim, duas tendências, uma delas muito relacionada com essa, na verdade ambas relacionadas com uma macro tendência que é o aumento das tensões geopolíticas e o regresso de uma geopolítica de blocos, digamos assim, e muito, não ia dizer tudo se conjuga, muito se conjuga para esta reconfiguração da geopolítica por blocos, e um desses blocos terá de ser o bloco europeu, e para Portugal não faz sentido, ou faz pouco sentido atuar geopoliticamente sozinho, tal como não faz para outros países europeus. E isto, de uma forma ou de outra, parece-me que o mais provável é haver uma maior integração europeia, pelo menos em áreas como a defesa, e isso para países como Portugal pode ser uma oportunidade, mas também tem uma ameaça evidente, que é o facto de nós sermos um país geograficamente periférico, basta dizer que os grandes fornecedores de armamento europeus que existem e que se podem potenciar não são propriamente europeus. Por acaso há uma empresa portuguesa que atua nessa área, mas é uma exceção, e portanto Portugal pode, nessa onda, que é algo que é uma decisão racional do ponto de vista de Portugal, corre o risco de ficar para trás nesse processo de integração europeu, e é algo em que eu acho que nós devemos pensar. Ou seja, há um cenário provável de maior integração, e dentro desse cenário provável há outro cenário que também parece provável de nós termos dificuldades. Outra consequência destas tensões geopolíticas, parece-me, enfim, espero que não, mas é uma guerra maior a nível de ciberataques, que é uma coisa que se fala há imensos anos, tem havido, mas nós corremos seriamente o risco de que este seja um tema de que se vá falar ainda mais por mais razões, porque é uma arena, como hoje em dia é uma arena como todas as outras para o conflito, e com a inteligência artificial surge aqui uma corrida às armas, neste caso uma corrida às armas cibernéticas que pode criar aqui impactos destes cenários para os quais a perspectiva é importante. Ou seja, é importante que alguém esteja a pensar o que é que nós faremos no dia em que existe um ciberataque a uma instituição, por exemplo, ao Estado Central. Não é? Bom que alguém pense aprender. É bom que alguém esteja a fazer esse trabalho. Foi o debate ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, no Da Capa à Contra Capa, sobre o pensamento prospectivo a partir do ensaio Pensar o Futuro, de Ricardo Borges de Castro, num debate com Sónia Ribeiro e José Maria Pimentel. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral está sempre em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Diogo Rosa, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para a nossa conversa.